Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Irmãos, em 1999 eu comecei a aprender música, tocar instrumentos, teoria musical. Meu primo Leandro começou a me ensinar. E em 2002 comecei a tocar na igreja. Desde 2002 eu sou envolvido com o trabalho de equipe de música na igreja, né? O famoso Ministério de Louvor. E há um ano, mais ou menos, um pouquinho mais, né? Tem aí uns 2 meses, né? 1 ano e 2 meses aproximadamente, que eu não estou mais no Ministério de Música da igreja. Estou agora exercendo o presbitério e não estou mais envolvido com música. Mas é algo que ainda me atrai, me chama a atenção. E evidentemente que eu não percebo isso de agora, mas antes o olhar crítico ele era um pouco menor, porque o foco era cantar músicas que envolvessem a igreja, claro, adorassem a Deus, evidente, que proporcionassem a comunhão entre os irmãos, mas especialmente aquelas músicas com uma mensagem que envolve a igreja na adoração, que leva a igreja à adoração. Isso posto, eu vou compartilhar em alguns vídeos aqui ao longo do canal reações e análises de alguns trechos de músicas que nós estamos cantando em nossas igrejas e como elas têm alguns problemas do ponto de vista bíblico, e é o que nós vamos fazer agora. Isso me leva a alguns questionamentos. Nós estamos de fato prestando um culto racional nas nossas igrejas? Estamos atentos às letras? Porque tem alguns pastores que a gente pode usar até aquela analogia. Eles estão preocupados em não engolir um mosquito, mas está passando um camelo, né? Porque tem gente que fala de não pode chamar Deus de você, não pode dizer isso, não pode falar aquilo, essa música não fala sobre Deus, a palavra Deus não aparece na música, essa música é uma expressão pessoal da pessoa, não é para ser levado para a igreja. Mas vamos analisar as músicas que estão sendo tocadas nas igrejas no nosso tempo, tá bom? E aí eu trouxe uma que vocês conhecem aqui, o Leão e o Cordeiro. Deixa eu ver se é isso mesmo. O Leão e o Cordeiro, música de Cassiane e Midian Lima. E vou tocar aqui trechos da música e nós vamos comentar algumas coisas. Essa música é uma daquelas que eu coço a cabeça, abaixo a cabeça e fecho os olhos quando eu vejo a igreja cantando e os obreiros adorando e sendo coniventes com tudo que está acontecendo e cantando mensagens ali que não expressam realidades bíblicas. E aí é onde eu coço a cabeça e abaixo a cabeça e fecho os olhos e torço para a música acabar logo. Porque as pessoas estão cantando com tanta força e absolutamente descoladas da mensagem bíblica, mas levadas pela emoção. Porque melodicamente é uma boa música, mas no refrão apresenta alguns problemas. Vamos ouvir o começo do refrão. Mas como o leão rugirá. Essa primeira parte nem é um problema. Você tem textos bíblicos que vão usar grau comparativo, ruge como um leão. Você tem isso em Joel, você tem isso em Amós. Mas o leão na Bíblia Sagrada representa força, autoridade, poder. O leão ele é usado em mais analogias com os inimigos, que aqueles que destroem a sua presa, aqueles que estilhaçam a sua presa, que são ferozes, que abatem a presa, que dilaceram por onde passam. O próprio Império da Babilônia, ele é usado como a figura de um leão lá em Daniel capítulo 2 e depois Daniel capítulo 7 também. O leão ele é uma imagem dúbia na Bíblia Sagrada. O próprio diabo, né, em 1 Pedro, ele anda ao derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Então a imagem do leão é dúbia. Ele até poderia ser uma forma de você mostrar imposição pela sua força. E esse é o meu problema. Então, vamos seguir que a gente explanar. E todo olho verá. Aqui o próprio Jesus diz, né, que quando ele vir nas nuvens com poder e glória, todo olho verá. Isso é repetido por João no primeiro capítulo de Apocalipse, que todo olho vai ver também. Então veja que aqui nós estamos falando da figura de Cristo. Cristo é a figura que rugir como um leão. Você não vai ter Cristo de fato fazendo isso nenhuma vez, mas a figura do leão é associada a Cristo sim. Vamos continuar aqui. Em glória marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem.
aqui também é a referência à volta de Jesus, né? Mais uma vez, marchando ele vem, sobre as nuvens ele vem, a parousia, falada em Mateus 24, Paulo vai falar sobre isso, o Apocalipse de João mostra isso, nenhum problema, a figura central é Cristo. Continuando. Ele vem, ele é o leão e o cordeiro, o mal foi vencido, o céu cantou. Ele é o leão e o cordeiro. Tá. Primeiro, por que Jesus ele é chamado de o leão? Cordeiro, a gente sabe, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o cordeiro que aparece em Apocalipse capítulo 5, o cordeiro que tem os seus selados em Apocalipse 7, o cordeiro com os seus selados no monte, Apocalipse 14. Jesus é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas por que Jesus é chamado de o leão? Vamos aqui para a tela. Gênesis 49:9. Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, comparação, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Então, quando Jacó está prestes a morrer, ele abençoa seus 12 filhos e os 2 filhos de José também. E uma bênção com cada símbolo, Dan como a serpente, Judá como leão, Rúben como homem, aí você vai ter um outro como um boi, e Judá aqui é como um leão. Daí vem a expressão leão da tribo de Judá, por causa da simbologia da bênção de Jacó. Então, da descendência de Judá, todos aqueles que o sucederam foram acompanhados por essa insígnia no seu estandarte da figura do leão. E como é que isso chega até Jesus? Olha aqui, 2 Samuel 7, do 15 ao 29. Você tem aqui a promessa que Deus faz para Davi. Minha benignidade não apartará dele, como a tirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será firme para sempre. Davi, ele é da linhagem de Judá. Seu pai Jessé, ele é da linhagem de Judá, que dá origem a Davi, da linhagem de Judá, Salomão, da linhagem de Judá. Na genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus e o capítulo 3 de Lucas, você vê essa sucessão, partindo da tribo de Judá, chegando até Davi e de Davi até a figura de Jesus. Por isso, Jesus é chamado Jesus filho de Davi, porque Jesus é da linhagem de Davi, que é da linhagem de Judá. Olha Salmo 132:11. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Jesus é da descendência de Judá, da linhagem de Davi, que é descendente de Judá. Então, quando Deus promete para Davi que não se apartaria dele, da descendência dele, o trono, é através da sucessão de Judá, que de Davi chega até em Jesus. Por isso, Jesus é chamado Jesus, filho de Davi. Então, o trono da qual estava prometido para Davi, para sua linhagem, da tribo de Judá, chega até Jesus. Então, o trono que Deus prometeu que não se apartaria de Davi, chega até Jesus, porque Jesus reina no fim de todas as coisas. Por isso, Jesus é filho de Davi, da linhagem de Judá, que tem o estandarte de leão. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá. Ok? Entendemos porque Jesus é chamado de leão e de cordeiro, certo? Vamos continuar a música aqui, então. Onde está a morte, a tua vitória? O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Uou! Esse é o meu problema. Onde está a morte, a tua vitória? Beleza, é um texto bíblico. O cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou. Por que eu tenho um problema com isso? Porque a obra da redenção e da salvação, desde a Páscoa em Êxodo 12, sempre consistiu na morte de um cordeiro puro e inocente para expiar o pecado de outro. Quando você faz essa afirmação na música, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou, é extremamente extra-bíblico. Isso não está na Bíblia, isso é errado. Vamos para um texto aqui, olha na tela de novo. Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos me disse, não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. João está tendo visões da glória onde Deus habita. E aí ele vê um pergaminho selado com 7 selos e ninguém é achado digno para romper os selos. E aí ele abaixa e começa a chorar. Um dos seres viventes toca nele e fala, não chora.
Eis aqui o leão de Judá, a raiz de Davi, ele é digno de abrir os selos. Agora eu vou te levar aqui na continuidade. Apocalipse 5, agora olha o verso 6. João está abaixado, o ser vivente fala, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Verso 6. E eu olhei, e eis que estavam no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Quando o ser vivente fala para João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele está dizendo, a promessa que Deus fez para Davi, de que não se apartaria dele e da sua descendência o trono, ele está confirmando aqui, fala, João, não chora, a promessa que Deus fez lá para Davi, da descendência de Judá, se cumpriu. E aí, João então levanta a cabeça para ver esse leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Mas quando ele olha para o trono, que não se apartaria de Davi, da linhagem de Judá, do estandarte do leão, ele vê um cordeiro. É que assim, é muito mais conveniente você se impor com a figura do leão. E isso não é de agora, isso sempre existiu. Você vai ver que, por exemplo, C.S. Lewis, nas Crônicas de Nárnia, o personagem que tipifica Jesus, que é Aslan, é um leão. Quando você quer se impor pela força e pela autoridade, qual figura bota mais medo nos seus inimigos? Um leão ou um cordeiro? Evidentemente que é o leão. O problema é que a gente quer se impor pela autoridade de Cristo como leão. Mas a realidade é que é o cordeiro, porque ele foi morto por nós, porque a figura do cordeiro vai mostrar a humildade e a inocência daquele que foi morto pelo pecado e que era de outro. Então, quando a gente tem várias músicas com muita ênfase na figura do leão, porque quer se impor pela autoridade, porque o leão é mais imponente, fica melhor para um refrão, cara, eu prefiro muito mais o refrão digno é o cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Canção do Apocalipse, do Diante do Trono, né? Porque é realidade bíblica. Agora, quando você fala, o cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou, é mentira. Está errado, não é bíblico. E está sendo cantado nas igrejas, e está passando batido pelos púlpitos, e os obreiros também estão cantando como se estivesse tudo normal. E aí, volto a dizer, estão preocupados em engolir mosca, mas está passando camelo. Porque aí estão muito preocupados com a palavra você, estão muito preocupados com músicas que o nome de Deus não aparece, estão preocupados com analogias feitas com a pessoa de Deus dentro de um relacionamento, com músicas que são intimistas, músicas que expressam realidades pessoais e não são realidades coletivas, e eu concordo com tudo isso. Mas esse tipo de realidade, que na verdade não é uma realidade, está passando batido. Uma música extremamente problemática e extra-bíblica, porque ela diz algo que a Bíblia não diz. O cordeiro foi morto e o cordeiro ressuscitou. Veja que João ele olha para o trono, ele vê um cordeiro como se tivesse sido morto, estava com a aparência de quem foi morto, porque Jesus de fato foi degolado como cordeiro na cruz, quando ele foi morto pelos nossos pecados. É isso que João vê. Ah, mas a figura do cordeiro ela não impõe medo, não é imponente. Dá uma olhadinha aqui, capítulo seguinte, Apocalipse 6. Olha que legal o final do texto aqui. Versículo 15. Aqui o contexto de Apocalipse 6 é a abertura dos selos. A essa altura, 6 dos 7 selos tinham sido abertos. Olha o verso 15. Os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos e todo servo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. De quem? Do cordeiro. E quem poderá subsistir? É até paradoxal, né? Você olhar e ver os homens se escondendo nas rochas porque eles temem pela ira do cordeiro. Por quê? Porque um cordeiro tem um semblante de ternura, de doçura, de pureza, de inocência. Quando ele fica irado, é algo tão assustador que ele se esconde em montanhas e fala, nos esconda. Cai sobre nós os montes e nos esconda do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Porque vai vir o dia, o grande dia da sua ira, e quem vai subsistir? Esse cordeiro que é eterno, que é puro, inocente, ficou tão irado, de uma maneira tão grande, que assustou os reis da terra, grandes, ricos, tribunos, poderosos, servo livre, a ponto de se esconder em cavernas, para não ver e não ser visto por esse
esse grande Deus, o seu rosto é aquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro. Então, o Cordeiro ele tem a imagem da pureza e da ternura, mas ele pode ser amedrontador também. Claro que licença poética, você vai cantar músicas que enfatizam o leão, tá? Fazer o quê, né? Eu já cantei muito em retiro espiritual, ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou, entre outras. Agora, você fazer afirmações que não são bíblicas, como o Cordeiro foi morto, mas o leão ressuscitou, é mentira. Então eu tenho um problema com essa música e espero que as pessoas fiquem mais atentas ao que estão cantando. Não estou dizendo que é mal intencionado. Me parece um caso de apelo à emoção, apelo à ênfase, apelo à autoridade, um apelo emocional para levar e cativar as pessoas diante de uma figura imponente como de um leão, mas que fere princípios bíblicos. Espero que você não se ofenda se você gosta dessa música. Não estou dizendo que a Cassiane e a Midian Lima são mal intencionadas, mas me parece uma falta de sensibilidade e respaldo bíblico na elaboração deste refrão, porque todo o restante da música é bem construído e não tem nenhum problema bíblico, tá? Enfim, às vezes ela chegou a essa conclusão com um estudo bíblico independente da parte dela, ou ouviu alguém que ela respeita muito pregar sobre esse tipo de assunto, fazendo essa afirmação, não sabemos, mas está incorreto biblicamente. Se você gostou dessa análise, eu pretendo fazer outras, então continua com a gente aqui no canal, clica no curtir, compartilha, se inscreve se não é inscrito, se você já é inscrito não clica que desinscreve. Então verifica aí se você está inscrito certinho e eu te vejo aqui no próximo vídeo, se Deus assim permitir.